Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao terceiro webinário do Conectando Boas Práticas 2021. É uma premiação para reconhecer professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares de todo o Brasil. A gente hoje está realizando, o último webinário previsto nessa jornada, que começou lá no dia 29 de outubro, mas a gente tem uma novidade, vai contar para vocês no final desse webinário. E para quem participou, ouviu os dois anteriores, a gente sempre começava falando um pouco sobre o prêmio e depois tinha a fala da professora convidada. Hoje a gente decidiu inverter e a gente está com a Ana Cláudia Santos aqui conosco. Ela vai fazer uma fala inspiradora e orientadora sobre a escrita de projetos, né? E ao final dessa fala, a gente vai dizer alguns lembretes para vocês sobre como fazer o processo de inscrição e também o cronograma que a gente tem proposto para o edital, tá? Ana Cláudia, muito bem-vinda, o palco é seu, fica à vontade. E o que precisar aqui de passar de slide é só me avisar que eu passo. Certinho. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria, de agradecer o convite e poder participar, deste momento, assim, que é tão gratificante para nós, educadores, que é ter o trabalho reconhecido, e dizer que, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência, com a escrita e a redação de projetos. Eu sou professora Ana Cláudia Santos, como a Nath já apresentou aí para vocês. Eu falo aqui de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Eu sou professora de língua portuguesa numa escola da rede estadual, uma escola pública, aqui no interior de Minas Gerais. A minha escola é uma escola para o município, é uma escola com um número significativo de alunos, e atualmente eu estou também na gestão desta escola. E eu tenho feito uma caminhada, desde que eu comecei, a lecionar, cada vez crescendo um pouquinho mais e tornando, assim, projetos e iniciativas de uma maneira, assim, mais real. Eu só queria compartilhar com vocês aqui, porque às vezes quando a gente começa alguma coisa, estamos no início de algo, às vezes é um pouco desafiador e a gente acaba desistindo. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho antes, de falar sobre a elaboração de projetos, sobre a minha trajetória como professora, porque eu nem sempre quis ser professora. E aí, de repente, eu me descobri, educadora. Eu vi, assim, o quão gratificante, é a profissão de ensinar. É esse momento de partilha, de troca de experiências, de ver o outro crescer e avançar, e que a educação, estar na educação, ser professor, nos renova todos os dias. Eu acho que é uma profissão, assim, que nos permite, avançar sem nos perdermos, de quem nós somos e para onde nós vamos. Então, a partir do momento que eu percebi, a importância da profissão, eu consegui realizar muito mais coisas, eu consegui colocar muito mais em prática, aquilo que às vezes eu estava tendo só na teoria. Eu já fui vencedora do Prêmio Educador Nota 10 por 2 vezes, minha primeira participação no prêmio foi em 2014, e aí recebi com um projeto chamado Povo Conta. E a inspiração para a elaboração deste projeto foi o contexto onde os meus alunos vivem, a dificuldade em compreender a diferença da variação linguística, e aqui nós temos muitos causos e contos, nós moramos no interior de Minas Gerais, então assim, tinha tudo a ver com o contexto, de apropriação do conhecimento desses alunos. E depois eu fui de novo, participar do prêmio novamente em 2018, e aí já foi com a turma do ensino médio, e com esse prêmio, eu desenvolvi um trabalho sobre Guimarães Rosa, chamado Sertão de Cada Um, e o projeto Sertão de Cada Um foi muito além do que eu esperava, foi muito além do que um trabalho, dentro da escola, porque eu acho que os nossos projetos, eles fazem isso conosco, eles nos colocam fora da escola, e se o projeto, se nosso trabalho, nossa prática pedagógica,
ela não for capaz, né, de transpor essa barreira física, né, da escola com o mundo que está além dela, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Então, essa integração com a comunidade, ela é muito importante. E daí, nós conseguimos realizar aqui o primeiro festival de literatura da cidade. Então, assim, foi um projeto grande que envolveu a cidade de ponta a ponta, nós firmamos parcerias com várias entidades aqui, e o projeto cresceu, né, até recebeu o troféu da Academia de Letras, né, João Guimarães Rosa, da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, assim, foi um projeto que deu uma visibilidade muito grande, né, para o trabalho que é desenvolvido. E uma dica aí para quem está participando, né, quando a gente integra outros espaços e o nosso projeto ganha visibilidade, a gente tem que pensar o seguinte, não é só o meu trabalho que está ali, né? Não é só o que eu fiz, o nosso projeto aqui, esse último, né, sobre o Grande Sertão Veredas e os Contos de Guimarães Rosa, ele não foi um projeto só meu, ele foi um projeto da comunidade onde eu vivo, da comunidade escolar onde eu estou. E aí, isso aí dá uma importância muito grande, é elevar o lugar onde nós estamos, a escola onde nós trabalhamos, a cidade onde nós vivemos, né? Então, acho que isso é importante, essa participação, a gente troca experiência com outras pessoas, então, tudo isso tem um grande valor, né? E isso é muito importante para os nossos alunos, para a comunidade onde nós estamos. Então, acho que avançar e ir além dos muros da escola, isso é importante para o nosso trabalho, né? Eu vou avançar um pouquinho mais aqui agora e falar, Nath, pode passar, por favor, como que a gente pensa, né, na elaboração de um projeto? Eu sei que nós já estamos na reta final aqui, né, das inscrições, mas eu tenho certeza, né, que muitos trabalhos bons, eles partem, né, de ideais aí do cotidiano. E aí eu escolhi uma frase para a gente começar a refletir um pouquinho aqui, né, nos ventos da mudança, encontramos nossa direção. Por que eu escolhi essa frase aqui, né, para a gente pensar um pouquinho? Porque, às vezes, o nosso projeto, ele vai nascer de uma dificuldade, né, de uma insatisfação nossa, de uma dificuldade dos nossos alunos, de um problema da nossa escola, né, seja ele da gestão. Eu estou dizendo de sala de aula porque é de onde eu venho, né, e eu tenho mais propriedade para falar da sala de aula. Mas os problemas na escola, eles acontecem em todos os setores, seja da gestão, da coordenação pedagógica, do professor. Então, assim, e tem até uma frase, né, que diz que o otimista, ele aproveita o vento, né? O pessimista, ele reclama do vento, mas o realista, ele ajusta as velas para aproveitar o vento, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Qual que é o problema que nós temos ali? Porque quando a gente pensa num projeto, numa atividade a ser desenvolvida na nossa escola, uma prática educativa, nós queremos isso, encontrar mudanças para modificar a direção daquilo que nós estamos caminhando, né? O caminho por onde nós estamos percorrendo. E às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que elaborar uma coisa grandiosa, né? Mirabolante, e às vezes o que a nossa escola, o nosso aluno precisa é de coisa simples, mas aplicável, que tenha objetividade e que seja realista. Então, por isso, nos ventos da mudança, encontramos a direção. Às vezes é um olhar diferente para a nossa realidade, para a dificuldade do nosso aluno, para caminhar um pouquinho, né? E é nesse sentido que nós vamos pensar sobre a elaboração do projeto. Nath. Os tópicos que eu coloquei aqui, para a gente pensar um pouquinho, eles estão lá, né, no guia do Conectando Boas Práticas. Então, são elementos para a gente pensar, né, a nossa elaboração dos projetos. Então, primeira coisa que nós temos que ter clareza, falei aqui das mudanças, daquilo que é um problema, porque aquilo que já está pronto, eu não preciso transformar, mas aquilo que causa uma insatisfação, aquilo que não está bom é o que nós devemos pensar. Então, a primeira coisa são os objetivos, né? Quais são os objetivos nós queremos alcançar com esse trabalho? Então, eu sei que vocês já realizaram aí, já estamos na reta final, né, do ano, mas quando você começou o seu projeto, né, quando você começou a elaborar o seu projeto, com certeza você tinha um objetivo a ser alcançado.
E esse objetivo, ele tem que estar relacionado diretamente com o impacto, aquilo que você quer provocar dentro da sua comunidade. Porque às vezes a pessoa coloca um objetivo lá, né, no início do projeto, e no caminho ele se perde, né, entre tantas ações que são feitas. Então, é importante a gente pensar no seguinte, que o objetivo que nós estamos propondo, né, ele tem que trazer um resultado para nós que vai impactar a nossa comunidade. E quando nós pensamos nesse objetivo aí, uma coisa assim interessante, né, uma dica aí para quem vai elaborar o projeto, o relato ainda, né, é pensar no diagnóstico da sua realidade. O que que estava acontecendo ali na sua realidade, seja na sua sala de aula, seja com a coordenação pedagógica, o que era, né, que estava provocando uma insatisfação, né, ali, e quais eram os objetivos para mudar essa situação inicial. O que você pensou para isso aí? Né? Então, importante fazer esse planejamento inicial. No decorrer do processo, né, no decorrer da prática educativa que você se propôs a desenvolver, às vezes podem ser agregadas, né, outras funções, outras características e tudo, mas o seu objetivo inicial, ele tem que ser mantido, porque senão não tem justificativo para resolver aquele problema, né? E aí começa uma coisa muito grandiosa e que não tem o impacto, o efeito esperado. Então, é importante, né, planejar e ter intencionalidade, tá? Eu queria que vocês guardassem essa palavra aí, qual que é a intenção? A intencionalidade quando você se propõe a desenvolver aquela ideia. E pensar muito, gente, qual que é o seu público, né? Quem é que está envolvido nesse processo de ensino e que vai aprender aquilo que você está se propondo a ensinar, né? Quem que é esse público? Porque não adianta a gente pensar em algo que é muito fantástico, igual eu falei para vocês aqui, vou dar exemplo do meu projeto. Os meus alunos, eles estavam no 6º ano, né? Muito assim, dispersos, imaturos, escrevendo muito errado, mas eu sei que todo mundo aqui gosta de contar um caos. Então, eu sabia onde é que eu estava mexendo ali, quem era aquele público que eu estava lidando, né? Para quem é o meu potencial de alcance? Para quem que eu vou trabalhar? E não adianta eu trazer coisa muito diferente, muito difícil para eles, se eu não partir de um conhecimento prévio daquilo que ele já sabe. Então, conhecer esse contexto, né, esse diagnóstico do seu público é muito importante, porque de repente, né, você vai colocar algo muito difícil, muito distante da realidade deles, né? Ou algo muito simples. Isso não vai motivá-los a participar desse processo, desse ato pedagógico, né? Então, conhecer a nossa clientela e saber para quem, né? E o que nós vamos desenvolver. Então, pensado isso, gente, é o primeiro passo, tá? O seu objetivo, a sua intencionalidade, e quem é que estará envolvido nesse processo? Quem que é o público-alvo, né, que nós pretendemos atingir? Agora é hora de planejar a metodologia. Quem vai ler o seu projeto, né? Eu até participei agora de uma seleção de alguns projetos aqui, estava como parecerista de um grupo agora, né? Nós terminamos aí os pareceres na semana passada, e o que acontece? Né? Sempre que eu participo aí como parecerista, eu observo isso. Quem está lendo o projeto não conhece a sua realidade, não conhece o seu público, não conhece a sua escola, não conhece a sua cidade, e aí, de repente, você parte de uma ideia de quem vai ler aquilo ali, está claro, mas está claro isso aqui, está claro para você que viveu aquilo, para você que participou diretamente desse processo. Para quem está lendo, não está tão claro assim. Então, é importante explicar nessa metodologia, né, aquilo que foi feito, quais são os procedimentos que foram usados. Ah, eu usei metodologia ativa, tá, mas o que essa metodologia ativa? Como que você conseguiu chegar a esse lugar? Como que você processou essa informação? Como você transformou informação em conhecimento? Então, na metodologia, isso é muito importante. Vou voltar a falar de uma experiência minha. Depois, se vocês quiserem, né, tem disponível um resuminho do nosso projeto na Nova Escola, né, no canal da Nova Escola. Eu vou pensar no seguinte, meu aluno, ele é aluno de ensino médio. Eu vou desenvolver com ele um trabalho sobre Guimarães Rosa,
um autor complexo, né, que tem uma dificuldade de compreensão das palavras, porque muita gente não consegue ler aquilo ali. Então, a primeira coisa, né, que eu tenho que pensar nesse processo da metodologia é inserir esse aluno nesse processo. E se eu falar para ele que Guimarães Rosa é difícil mesmo, que ele não vai conseguir ler Guimarães Rosa, ele não vai ler. Mas se eu levar para ele uma carta, que foi o que eu fiz com os meus alunos, uma carta do Manuel Bandeira, falando para o Guimarães que é difícil ler Guimarães. Aí ele vai perceber que a dificuldade não é só dele, né, que isso está em outros contextos e que ele pode avançar, né, que ele vai conseguir melhorar isso aqui. E ele pode ler. E aí vamos caminhando passo a passo. Eu vou começar de algo mais acessível, mostrar para eles que ele pode ler. Escolhi um conto simples, né, e que tinha uma relação direta com Guimarães Rosa, né, que é o conto que está no livro Primeiras Histórias, e que ele fala já do significado das palavras, né, da dificuldade de compreender, para que eles já tenham, assim, uma ideia do que eles vão encontrar. E aí eu posso ir graduando o nível de dificuldade, porque também, né, eu não vou lidar só com aquilo que meu aluno já sabe. Eu tenho que expandir o conhecimento dele, explorar aquilo que ele já sabe e agregar mais conteúdo, mais saberes, né, para a formação dele. E que significado isso vai ter para a vida dele? Como é que ele vai traduzir isso, né, para o seu dia a dia? Como que ele vai aplicar esse contexto? Ainda mais quando eu falo aqui de literatura, que às vezes não é a matéria preferida, a leitura não é o que os nossos alunos querem, mas como que eu posso chegar até ele? Então, deixe claro, tá, para o avaliador, qual foi o seu passo a passo? Então, primeiro passo, eu fiz isso, né? Então, vamos pensar no meu caso. Primeiro passo, o que eu fiz? Fiz um levantamento, um diagnóstico. Depois eu passei por um processo com eles lá de um vídeo chamado Travessia, para eles entenderem um pouquinho sobre o Guimarães Rosa, né? Lemos a carta do Manuel Bandeira. Depois eles também escreveram cartas para o Guimarães Rosa. A leitura de contos que eles tivessem interesse de ler, né, sobre Guimarães Rosa. Então, o que foi o seu passo a passo? Deixe para o seu avaliador, né, a clareza da sua intenção. Aquilo que você fez, é como se eu estivesse explicando mesmo, bem didático. Nessa parte da metodologia, seja bem didático, tá? O que você quis fazer para alcançar o seu objetivo e como é que você fez? E aí vem os recursos, né? Hoje a gente conta com tantos recursos para alcançar os nossos objetivos, né? Quais são os recursos que nós podemos usar? Então, vou dar um outro exemplo aqui de recursos que você pode explicar aqui que você, né, utilizou. Por exemplo, eu participei com os meus alunos da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, nós desenvolvemos, né, todo o trabalho, toda a sequência didática que está lá na proposta da Olimpíada de Língua Portuguesa. Mas como eu estava no ensino virtual, né, estávamos cada um na sua casa, eu tive que usar as ferramentas disponíveis e que foram, né, muito boas. Então, por exemplo, eu disponibilizei para eles um arquivo, né, com hiperlinks, para que eles pudessem explorar os recursos que estavam ali. E aí nós fizemos um debate virtual sobre os temas que eles trouxeram, né? Como o tema é o lugar onde vivo, nós trouxemos pessoas para participar da entrevista e falar sobre o lugar onde vivo, e depois nós gravamos um podcast. Aí eu expliquei para eles como que eles iriam gravar, roteirizamos como que seria a gravação desse podcast. E depois eles fizeram um trabalho em grupo. Então, assim, os recursos que você tem. Ah, mas na minha escola não tem recurso, eu não consigo. Então, assim, quais recursos que você conseguiu alcançar, né? E não precisa ser coisa, assim, extraordinária, não. É a prática mesmo, né? O que você fez ali. Então, quais são os recursos que podem ser explorados aí? E quando a gente faz, né, um trabalho, uma prática, né, educacional e que ela tem significância, né, a gente acaba criando oportunidades de ensino e de aprendizagem. E é interessante porque, veja bem, gente, hoje nós procuramos tudo, né, na internet. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá, procuro um tutorial. Eu quero, hoje, aprender com os pares. Eu acho que a pandemia trouxe esse legado para nós também, porque, assim,
nós acabamos aprendendo muito uns com os outros, né? Essa partilha, não tem mais aquilo que fica engavetado. E o que a gente faz, né, pode ser replicado. Então, assim, qual que é o potencial de escala? Como que o seu projeto ele pode ser uma ideia, né, de propagação de ideias positivas? Aquilo ele não vai ficar fechado, não vai ficar só, né, só dentro do que é seu, nada daquilo ali, né? Então, assim, como que isso aí pode ser transformado e pode ser visto em outras realidades, cada um adaptando para aquilo ali. E se tem esse potencial de escala para aplicar em outras escolas, em outras realidades, né? Isso também vai trazer um impacto. O impacto, ele tanto vai ser para a sua comunidade, né? Como essa reprodução, essa propagação em outros contextos. Eu queria que vocês pensassem aqui, gente, esse planejamento, essa intencionalidade que você teve lá no início, como é que isso aí foi usado, né, mudou a realidade do seu aluno? Como é que isso aí trouxe conhecimento para ele? O que, que ele aprendeu com isso aqui? O que, que a comunidade ganhou com o seu trabalho? Porque a gente tem que pensar nisso também, né? O nosso aluno, ele não está solto, ele não está ele está dentro de um contexto, né? Então, é importante esse trabalho coletivo, a gente pensar nesse trabalho coletivo e possibilitar essa articulação com a prática. Porque uma coisa que ele vai simplesmente reproduzir e não vai refletir sobre aquilo ali, eu acho que não tem o alcance que a gente espera. Então, se nós temos objetivos claros, né, e estamos determinados para aquilo ali, isso vai trazer, então, um impacto bastante positivo para a nossa realidade, né? Então, isso aqui está lá no guia, tem os caracteres, né, que cada um deve preencher, e é para você pensar um pouquinho, né, na elaboração do seu projeto. Nath, mas passa o próximo, por favor. E aqui, gente, eu queria pensar com vocês o que é um relato de experiência. Porque o que acontece também? Que eu já li muito isso aqui, quando nós pensamos na elaboração dos nossos trabalhos aqui, o que acontece? Muita gente acaba confundindo o relato de experiência, que é o que nós estamos fazendo aqui, com os textos acadêmicos. E aí começa a fazer o formato, né, de um texto acadêmico, que você vai lá e coloca os autores para dialogar, para defender um posicionamento, uma ideia. Um relato de experiência, ele vai contar sobre a sua vivência. O que você fez? Eu queria chamar a atenção para um aspecto aqui, que quando a gente vai fazer um relato de experiência pedagógica, né, de um processo de ensino, de um ato mesmo pedagógico, a gente não pode centrar isso aí no que eu fiz. Porque tem gente que coloca, eu fiz isso, eu fiz isso, eu elaborei, eu planejei. E não é por esse lado, né? É o que nós desenvolvemos para alcançar o nosso aluno. Então, quando você está envolvido nesse processo, né, você é capaz de falar com mais propriedade. Então, um relato de experiência, ele é diferente, né, de um relato de um texto acadêmico, porque, claro que você se baseou em autores, fundamentou a sua prática, né, não é uma coisa jogada, mas você vai contar a partir da sua experiência. O que você fez, o passo a passo. Aí eu coloquei aqui algumas sugestões, Nath. Primeira coisa, né, gente? Porque o nosso projeto, ele tem uma pertinência curricular e pedagógica, porque nós sempre vamos elaborar o nosso trabalho pensando, né, nessa prática, nesse entrosamento do conteúdo com a realidade, né, com o contexto, porque nós temos, a gente não vai pensar só em fazer um projeto mirabolante e colocar para apresentação, mas ele tem que ter uma pertinência curricular e pedagógica, baseado nos documentos, no que a nossa escola, o nosso projeto político-pedagógico, aquilo que está dentro do nosso contexto escolar exige de nós, né? E como eu falei com vocês, nós vamos pensar num projeto que seja para mim. Eu vou fazer um projeto para mim mesmo? Não. Eu vou fazer um projeto para envolver e engajar os meus alunos e a comunidade escolar onde nós estamos. Vou voltar a falar aqui do projeto que eu desenvolvi com os meus alunos. Eles conseguiram envolver até a Secretaria de Assistência Social, né, para fazer um trabalho dentro do CRAS, com os contos, né, que eles elaboraram, com os stop motion, os contos que eles leram sobre o Guimarães Rosa. Então, quer dizer, eles aprenderam, né, e conseguiram até multiplicar isso dentro da comunidade onde eles vivem. Não foi algo que ficou só dentro da escola, né? Assim, foi além dessa capacidade de engajar os estudantes para que eles se sintam protagonistas
e atores desse processo, né? É por eles e para eles que a gente desenvolve o nosso trabalho, né? Nós estamos na escola, é para isso, é pensar diferente aquela realidade. E aí a inovação pedagógica, né, que é o terceiro tópico aqui, que eu queria falar com vocês no sentido assim, igual eu falei anteriormente aqui, o que é que estava com aquele problema, qual foi a dificuldade que você enfrentou, né, no diagnóstico que você identificou ali, e qual foi a sua proposta para melhorar aquilo ali? Qual foi a inovação? Então, assim, não precisar, porque normalmente, é uma coisa que a gente vê também no relato, que às vezes o projeto, ele fica muito assim, com o visual, sabe? Aquilo que é o produto final. No produto final do meu trabalho sobre Guimarães Rosa foi a produção de stop motion. Então, assim, o que me levou a chegar até a produção de stop motion teve um longo caminho. E, às vezes, né, o que o professor, ou quem está fazendo o relato, prioriza? O produto. E o processo de ensino, o processo de capacitação desses alunos, né, o desenvolvimento desses alunos aí, fica esquecido, porque preocupou muito com o produto final. O produto final, o meu trabalho foi uma feira de ciências, tá? Foi uma feira literária, mas até chegar ao final dessa feira literária, disso tudo aí, por onde é que ele caminhou? O que ele fez? O que ele aprendeu? O que deu errado? Porque muita coisa deu errado, né? Não é da primeira vez que a gente consegue, igual no meu caso. Eu não sabia fazer stop motion. Eu tive que aprender junto com os meus alunos, né? Gravar podcast, eu tive que descobrir um aplicativo, aprender com eles. Então, assim, tem todo um processo. Então, quando a gente pensa na inovação pedagógica, como que foi o seu olhar diferente para aquilo que estava acontecendo, né? E tem que ter pertinência curricular. Repetindo, desculpa. Repetir, desculpa, que na hora que eu fui colocar, eu errei aqui. E, por fim, eu queria falar com vocês aqui da avaliação. O que acontece? É uma coisa que a gente sente muita falta na hora de pensar, né, o projeto e de avaliar, né, enquanto parecerista, os projetos que são apresentados. O que acontece? Quando nós colocamos o projeto para apreciação, né, para avaliação, nós também temos que mostrar, né, para o nosso avaliador onde é que nós avaliamos e como nós avaliamos. Como é que foi o processo? Então, assim, não precisa ser prova, porque a gente tem um grande engano aí, achar que uma prova avalia todo um processo, e não é isso, né? A avaliação, ela pode ser uma avaliação oral, ela pode ser uma avaliação escrita, ela pode ser uma avaliação argumentativa. Então, quais são os processos, né, que você utilizou para acompanhar esse aluno? Como que ele estava, né? Qual que era a capacidade que ele tinha, qual era a capacidade inicial dele e qual foi o avanço que ele teve? Como você avaliou isso aqui? Uma sugestão que eu dou para avaliação de trabalhos é uma autoavaliação. Esse, por exemplo, que eu fiz com os alunos lá da Olimpíada, né? Nós escrevemos o texto várias vezes para mandar para a Olimpíada, né? Teve a produção coletiva, a produção individual, né? Então, assim, quando ele olha o texto dele, né, do início e o processo que ele teve, como é que fica? Quando nós roteirizamos, por exemplo, o trabalho de stop motion, eu dei para eles também. Como que estava o trabalho dele? É para ele autoavaliar. Não tem trilha sonora, faltou legenda, precisa disso, né? Então, como que ele avalia o próprio trabalho dele? Porque uma coisa importante, né, nesse contexto que nós estamos vivendo, é o nosso aluno, ele avaliar, né, ele com ele mesmo. Não é ele com o outro aluno, porque cada um tem um processo diferente. Então, dar essa oportunidade a ele de avaliar e de mostrar o quanto ele avançou em relação a ele mesmo. Então, essa autoavaliação é um instrumento interessante. Essa ideia, né, da oralidade, disposição de ideias, né? Então, quais são os critérios? E deixa claro para o seu aluno como que ele está sendo avaliado, porque eu acho que vale muito a pena, né? Quando nós temos, assim, a clareza, né, de onde nós estamos sendo avaliados e como nós estamos sendo avaliados, tem essa ideia de pertencimento, porque ele se reconhece parte daquele processo. Se ele fica fora, ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, é importante possibilitar essa articulação da teoria e da prática, avaliar entre os pares também, né? É um ato importante. Então, deixe claro também no seu relato, né, como é que isso aí está acontecendo. Nath, por favor, pode passar.
E aqui, gente, eu queria só deixar, né, o nosso ilustre aqui, né, Paulo Freire, né, uma mensagem de esperança. Nós estamos aqui chegando à reta final do nosso ano e também, né, do processo de avaliação aí, conectando boas práticas, mas eu acho que o que nos move, que faz a educação fazer diferença, é esperança. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? E olha o nome do nosso projeto, Conectando Boas Práticas. É juntar com o outro para pensar a nossa educação de uma maneira diferente, para fazer a nossa educação diferente, né? É tornar possível, né, o nosso sonho, é tornar possível a realidade, né, de uma educação de qualidade. E quando a gente trabalha, né, com empenho, planejamento, direcionamento das nossas ideias, nós temos condições de avançar, né, e transformar essa realidade que tanto nós queremos ver modificada. Então, eu queria deixar aqui para vocês, né, é, esse texto, né, do Paulo Freire, e que tenham esperança, acreditem no potencial transformador que vocês têm, e cada professor, né, como eu falei no início aqui, quando você recebe a visibilidade de um projeto, não é só você, professora, que no meu caso, Ana Cláudia, mas é a minha cidade. Santo Antônio do Monte tem 30 mil habitantes. Quem vai conhecer Santo Antônio do Monte? De repente, a gente foi para o Brasil todo tomar conhecimento, né? A comunidade onde eu vivo, a escola onde eu trabalho, é uma escola da periferia da cidade. É uma escola carente, né? De carência afetiva, de carência de recurso, carente de muitas coisas. Mas eles ganharam o mundo, eles tiveram visibilidade. Para eles e para mim foi muito importante, né? Então, conectar-se com o mundo, criar laços, eu acho que isso é muito importante, né, para a nossa vivência, para a nossa realidade. Não sei se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida aqui, né, se alguém quiser perguntar aí, né, eu estou aqui à disposição e agradeço, né, a participação aqui. Olá, posso Olá, falar? Oi, Graça, boa pode. noite. Boa noite, tudo bem? Olha que interessante, eu estou aqui desde cedo fazendo um montão de coisas e deixei para agora de tarde juntar tudo que eu tenho já dentro de um blog, que é imenso, mas eu peguei um recorte do blog e e vou inscrever uma prática daquelas. Né? E a minha prática vai envolver as famílias. Muito bem. Então, e eu estava escrevendo aqui, fazendo as minhas leituras, e, de repente, eu fui fazer alguma coisa no Instagram e apareceu o Conectando Saberes falando desse webinar, e eu nem sabia, eu falei, gente, o que é isso? Eu estou muito feliz, porque você, com muita propriedade, não tirou, me ofereceu algumas abordagens mais amplas, porque quando eu fiz a leitura do edital, eu não consegui ali entender como um relato. Uhum. Não é? Mas eu percebi não que seria um relato, mas uma escrita muito mais acadêmica. Olha que interessante, sem fazer a pergunta, você tirou a minha dúvida, não é? Porque eu vi, por exemplo, o número de caracteres para o título são 150 caracteres. Caramba, que título grande é esse? Não é? Até 150 caracteres. Aí, quando você falou de um relato, aí você agora, nossa, me deixou mais livre ainda para voar, porque eu tenho registrado no blog. Até pouco tempo eu estava como
orientadora educacional de uma escola municipal, e aí eu estou de licença, prêmio para aposentadoria. Aí eu falei, eu vou inscrever algum fragmento do trabalho que eu desenvolvi como orientadora educacional, junto com outros professores. E quando vi lá que existe o público familiares, eu vibrei, porque geralmente nunca tem, não é? E nesta pandemia, que ainda não acabou realmente, foi um desafio muito grande lidar com os pais e, de alguma forma, a gente conseguiu. Ela sumiu, né, Natália? Eu acho que a internet dela caiu, eu já estou colocando de volta. E de Acho que alguma voltou. está Oi, Ana. voltando. Gente, me desculpem, eu perdi aqui a conexão, mas agora eu voltei. Tudo bem. Amor, Bem-vinda de volta. mundo cristão é isso. Mas eu estou muito contente e quero finalizar hoje tudo que eu já escrevi, fazendo agora algumas correções e tudo, mas dentro da essência do que aconteceu. Não é? Nossa, fiquei muito contente. De repente, alguma coisa aconteceu aqui, foi cair no Instagram do Conectando Nacional. Eu falei, que isso, gente? Eu não sei se vocês já ouviram falar de mim, mas eu aqui no Rio fiquei sabedora mais do Conectando Saberes, porque aqui no Rio de Janeiro, não sei nem onde vocês estão, eu fui convidada pela equipe que estava no momento, que era o Francisco Velasquez e a professora Andréa Barreto, para fazer uma abertura diferenciada quando foram os professores top 10. E eu levei um projeto que eu já desenvolvia também na escola, e esse projeto acabou indo para outros cantos. O Geise conheceu o projeto e tudo, que é Libertando as Poesias, liberte sua poesia. Muito bom, e agora eu tenho a oportunidade de inscrever uma ação pedagógica realizada na escola onde eu atuei até pouco tempo. Muito bom, fiquei feliz dessa coincidência internética. Muito Muito bom, né? feliz. E, assim, pensar o relato, né? Escrever, eu acho que vale muito a pena mesmo. É Trazer muito esse mais recorte gostoso. da nossa realidade. E assim, e quando a gente escreve, né? Faz o nosso relato, é uma reflexão, né? Da nossa prática, daquilo que a gente está fazendo, né? Que deu certo, que precisa ser modificado. Eu acho que isso vale muito a pena, porque às vezes a gente não para e pensa, né? Sobre a nossa prática. E aí planejar o relato e fazer isso, acho que é uma boa oportunidade. Eu adoro. Muito obrigada. Eu amei essa coincidência. Bom, Amei. Graça, prazer conhecer você. Obrigada Digo um por beijo. contribuir. Ana, a Quitéria, ela disse que acabou chegando um pouco mais tarde e ela perdeu uma parte inicial que você falava sobre objetivo e metodologia. Ela perguntou se você poderia explicar brevemente de novo. Boa noite, Quitéria. Quando a gente pensa na metodologia, nos objetivos, né? Os objetivos é aquilo que você observou, né? Primeiro que eu até comentei sobre isso. É algo que você viu como uma dificuldade, né? Da sua comunidade, da sua sala, né? Da sua escola, né? Não sei se é gestora, se é coordenadora pedagógica, professora, né? Então, assim, qual foi o problema, né? Que você identificou ali no seu diagnóstico, o que você identificou? E para buscar uma solução para esse problema, quais são os objetivos? Então, assim, os objetivos, eles estão diretamente relacionados, né, com os impactos que você quer provocar nos seus alunos, ou seja, no avanço, na mudança, né, porque eu até falei sobre isso. Às vezes a pessoa se perde, né, no meio do projeto e perdeu o objetivo dela. Não, mas eu quero fazer isso. Eu quero que os meus alunos sejam capazes, né, de ler e compreender textos literários e
aplicar com propriedade no seu dia a dia. Então, assim, o que que eu quero modificar dentro da minha realidade? Eles não gostam de ler, eles detestam literatura, eles não conhecem os autores clássicos, né? É um problema que eu estou identificando. Mas o que que eu quero fazer com isso? Qual que é o meu objetivo para isso? Então, assim, é aquilo que você observa no seu diagnóstico lá inicial, que você vê como uma falha, né? E o que você quer modificar. Então, é o seu objetivo. E a metodologia é o passo a passo. É o que você fez, né? Primeiro foi isso, segundo. Então, como que você estabeleceu, né, critérios para essas relações interpessoais entre aquilo que você quer ensinar e aquilo que o seu aluno vai aprender? Então, como que foi esse processo, né? Não vamos pensar só no final, no produto final que você conseguiu produzir com seus alunos. Ah, foi um e-book, foi um podcast, foi, no meu caso aqui, né, um stop motion. Não pensa só no produto final, não. Até que ele conseguiu chegar nisso aqui, qual foi o passo a passo? Qual foi a sua metodologia? O que que você usou, né? Baseado em quê? O que que você trouxe para os seus alunos? Então, por exemplo, quando eu escrevi, né, quando eu participei da primeira vez do prêmio, e eu queria falar sobre essa diferença linguística, os contos, os caos. Eu parti de uma experiência deles, porque aqui é cheio de conto, cheio de caos. E aí eu trouxe para eles, por exemplo, autores conhecidos e que eles não iriam escolher. Por exemplo, Graciliano Ramos. Eu trabalhei com o 6º ano, né? Histórias de Alexandre. E se eu deixasse por conta deles, eles não iriam escolher o Graciliano Ramos. Mas a partir das histórias que eles vivenciam, como que eles iriam relacionar com outras histórias? O Patativo da Saré. Então, eu trouxe para eles, a gente viu aqui, né, audiobooks, usamos o e-book. Então, assim, o processo que eu utilizei, né, para que eles percebessem o valor da escrita, a diferença que, né, que existe da linguagem oral, da linguagem escrita, histórias do conhecimento deles. Então, assim, como que foi esse processo? Partindo de onde, né, de onde você saiu e até onde você chegou com esse aluno. Então, qual foi o seu passo a passo? Então, a metodologia é isso, é como você avançou nesse processo, nesse ato pedagógico. Será que eu resumi, expliquei aí? Tem dúvida ainda? Assim? Eu acredito que sim. Ela, qualquer coisa, manda mensagem pelo chat, tá, Quitéria? Ela chegou a comentar aqui também um pouco sobre pertinência pedagógica, mas eu acredito que essa sua resposta englobou também essa questão da pertinência curricular, desculpa, não, curricular e pedagógica. Bom, se vocês tiverem mais perguntas, podem ficar à vontade para mandar no chat ou abrir o microfone, tá? Mas eu vou explicar brevemente sobre o processo de inscrição. A gente está usando uma plataforma chamada Prozas. Os projetos, eles têm que ser escritos por lá. Tem que fazer 2 cadastros. Um é o primeiro cadastro seu, pessoal, como professor, como diretor, como coordenador, tá? Que é um perfil que eles chamam na plataforma de cidadão. E depois de fazer esse perfil, o seu cadastro na plataforma, você faz o cadastro do seu projeto, tá? Então, são 2 formulários para preencher, né? E o formulário do projeto, ele tem os campos que são discursivos e outras questões, né? Outras perguntas que a gente faz que são de múltipla escolha, vocês podem ir selecionando, porque a gente coleta alguns dados sobre a escola, sobre a pessoa, sobre a temática que foi selecionada, né, para o seu projeto se enquadrar. Então, essas são algumas informações que tem nesse segundo formulário. Tá? Para você saber mais dicas de como se inscrever, desculpa, Graça, é o empreendedor. Eu falei cidadão, mas é o perfil empreendedor. Obrigada. Para você receber dicas, outras dicas, né, da escrita do projeto, você pode acessar nosso YouTube. A gente tem mais 2 webinários, tá? Eu vou colocar aqui no chat também. O primeiro, ele foi com a professora Cris,
ela também trouxe várias dicas preciosas sobre escrita de projeto e sobre como isso ajuda no contexto escolar, né, a realização de um projeto. E a gente teve também um segundo webinar com a professora Dani. Ela trouxe bastante a experiência dela, assim como a Ana hoje, né, falando de projetos e como eles ajudaram a comunidade, como que foi esse processo de pensar esse projeto e escrever. Então, vocês podem usar como referência. E também a gente preparou um guia do participante especial para vocês, com 2 partes, a primeira inteira com dicas sobre como escrever um projeto, a segunda parte fala sobre as principais dúvidas que podem surgir com relação ao edital, né? E a gente indica lá caminhos, possibilidades para você conseguir tirar algumas dúvidas, né? Se não, a gente tem na página do edital lá um e-mail para contato, onde vocês podem mandar eventuais dúvidas, e a gente está sempre divulgando algumas novidades no site, né, e no Instagram, como a Graça, né, viu, que ela chegou aqui graças ao Instagram, porque a gente está sempre mostrando novidades por lá. E eu tenho uma boa notícia para as pessoas que estão aqui, né, vendo em primeira mão. A gente vai prorrogar o nosso edital até o dia 10 de janeiro. Então, ele era até 10 de dezembro, a gente vai prorrogar ainda em mais um mês, compreendendo que final de ano, os professores têm professores, diretores, coordenadores têm muitas atividades ainda para fazer, né? E que esse seria um tempo de qualidade para refletir sobre a prática, sobre o projeto e fazer a inscrição. E aí, a partir desse momento do encerramento da prorrogação, é que a gente faria a avaliação dos projetos e mantivemos a divulgação do resultado a partir de março do ano que vem, março de 2022. Então, em primeiríssima mão, e daqui a pouco eu programei até 8h03, a gente está com uma precisão cirúrgica, eu programei um e-mail para avisar algumas pessoas que deixaram o rascunho salvo, porque a plataforma ela dá essa possibilidade, né, de você ir lendo e relendo o seu projeto no rascunho. Elas também vão receber essa notícia da prorrogação. Amanhã é que a gente vai fazer, né, a nossa divulgação mais ampla dessa prorrogação. Mas então, gente, vocês terão aí um tempo maior de qualidade para pensar, repensar, olhar os materiais, revisitar essa fala maravilhosa que a Ana fez hoje, essa explicação, né, sobre como escrever seu relato. Enfim, nada como, né, uma professora falando com propriedade, né, sobre algo que fez. E é isso. Podem ficar tranquilos que vai ser um final de ano, né, tranquilo, um início também de 2022 mais tranquilo para todos, né, sem nenhum atropelo. Bom, para saber mais informações, né, a gente tem o nosso site do CBP, né, cbpconectandosaberes.org. A gente tem o site das inscrições, que é na plataforma Prozas. Vocês podem entrar tanto direto por esse link do Prozas, quanto pelo próprio site do prêmio. Vocês podem assistir os webinários, como eu indiquei, né, também ver o guia e nos acompanhar nas redes sociais, que, como eu falei, a gente está sempre publicando coisas por lá. Eu vou copiar aqui essas informações e colar no chat para vocês, né? E eu deixo agora o microfone aberto para dúvidas finais, comentários, enfim, fiquem à vontade. Eu só queria, né, desejar sucesso a todos os professores que ainda, né, estão preparando seu relato. Ainda né, dá tempo de se inscrever, de preparar, né? Eu só vou contar uma coisinha aqui, que eu escrevi o meu relato da segunda vez do Prêmio Educador Nota 10, já na prorrogação, assim como aconteceu agora, né? Depois que prorrogou o tempo de inscrição do Educador Nota 10 em 2018,
é que eu fui fazer o meu relato. Então, assim, foi no momento, assim, de prorrogação mesmo, né? E sempre é tempo e importante guardar os registros, viu, gente? Uma coisa, né? Quando você for fazer um projeto, né? E tiver a intenção de replicar e de reproduzir, então, assim, guarde os registros do processo, né? Do que o seu aluno fez, daquilo que você quis ensinar e que ele realmente aprendeu, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente pensar um pouquinho nesse sentido. Perfeito, Ana. Quero agradecer muito a sua disponibilidade, tá? A sua fala. Que bom que gravamos para poder ouvir, né, depois novamente, revisitar. É sempre bom poder contar com vocês, ouvir vocês também da experiência, né? O que seria eu? Eu não sou professora, apesar da minha mãe ser, mas não é a mesma coisa que eu estar aqui falando, né? Não é a minha vivência, então é sempre muito potente escutar vocês. Eu agradeço de coração por ter vindo, ter compartilhado a sua história, compartilhado uma fala super inspiradora sobre a esperança. Realmente a gente precisa, né, esperançar mais. E eu queria agradecer também aos demais por terem participado aqui desse terceiro webinário e outros webinários e plantões de dúvidas que a gente for fazer, a gente deve comunicar em breve nas redes sociais. Então, fiquem de olho, porque a gente sempre está trazendo alguma novidade, alguma notícia para vocês, tá? Boa noite e muito obrigada. Boa noite.